Vamos lá. Pronto. A aula já está sendo gravada, né? E vamos ao que interessa. Deixa eu comparar. Agora eu tenho que relembrar tudo como que era o esquema, porque a cabeça ainda não voltou direito, tá? O cérebro ainda está chacoalhando aqui. Bom. Ótimo. O que a gente vai trabalhar hoje? A gente, como eu falei para vocês, a gente vai dar continuidade no nosso desenho, tá? Porém, hoje, ao invés de a gente começar a abrir porta, janela, aquela coisa toda, né? A gente vai começar a dar um pouquinho de cor para o desenho, tá? Ele vai deixar de ser todo branco, né? E ele vai começar a ter algumas cores, tá? Para ele ficar, não vai ficar exatamente dessa forma. Que eu vou, peraí, deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês. Vou pegar esse daqui. Tá bom, meu filho? Vamos. Aqui. Isso daqui, na verdade, é um mapa, tá, gente? Um mapa topográfico que precisei fazer para uma atividade X aí. Que não foi pro Guaraci, foi outra coisa, tá? Vocês estão vendo que ele é colorido. Né? Diferente do desenho que a gente está trabalhando até agora, que ele é branco. Aí vem a pergunta, pô, mas como é que eu vou deixar meu desenho colorido? Como é que eu determino, né, essas cores que tem nesse desenho? Como é que a gente consegue enxergar, primeiro, colocar cor no desenho e enxergar que cor é o que, para que é, e de que jeito que é e como que a gente faz isso? Tá? É exatamente isso que a gente vai trabalhar hoje, tá? A gente vai trabalhar a questão das cores dentro do CAD, tá certo? E como é que a gente trabalha isso dentro do desenho? Tudo bem? Tá. Bom, essa questão das cores dentro do CAD, elas estão associadas muito à questão da espessura de linha. Tá? Como assim? Vocês, em desenho básico, vocês aprenderam que, dependendo do tipo de lapiseira que vocês utilizam, dependendo do tipo de grafite que vocês vão utilizar, a linha vai sair mais grossa ou mais fina, correto? Sim, professor. Por que a gente tem que saber essa diferenciação das linhas? Ah, porque é um capricho da professora, porque ela é chata, ela quer desse jeito. Não, tá? Poderia ser, mas não é, tá? É pelo seguinte, gente. Há uns bons anos atrás, tá? Diga-se mais de 20 anos atrás, né? A maioria dos desenhos ainda eram feitos à mão. A gente desenhava tudo à mão, não desenhava quase nada no computador. Era poucas as pessoas que tinham acesso à ferramenta do computador, tá? Coisa de 30 anos atrás, então, era muitíssimas poucas pessoas que desenhavam no computador, tá? Então, era tudo feito à mão. Então, como é que a gente conseguia diferenciar um item do outro no desenho, o grau de importância do que eu estava desenhando, né? Como é que a gente conseguia fazer essas diferenciações? Justamente através de quem? Das linhas. Então, quanto mais grossa a linha, tá? Quanto mais grossa e mais forte a minha linha for representada, significa que aquele objeto tem mais importância. Quanto mais fina a linha for, significa que a importância que ele tem está em segundo plano. Quer dizer, ela é uma importância que fica um pouquinho escondida aí, tá? Deixa eu pegar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando aí. Agora, deixa eu ver se eu acho também, né? É tanta coisa. Gente, por mais que eu me organize para dar aula para vocês, mas não tem jeito. Eu sou assim mesmo, sou bagunçada mesmo, não tem jeito. Uai, cadê?
cara não tá aqui. Um dia eu vou conseguir me organizar. Achei. Voltando para o nosso desenho inicial aqui. Aquele desenho que é da apostila da professora Roseli. Vou dar uma ampliada nele. Se a gente prestar atenção nesse desenho, ampliei, mas exagerei, né? Mas tudo bem. Se a gente prestar atenção nesse desenho, a gente pode observar o seguinte, que eu tenho três tipos de espessura de linha. Eu tenho uma linha mais grossa, que está justamente fazendo a vez do contorno da parede, tá? Por que é mais grossa essa linha? A linha de parede, porque justamente para mostrar o objeto principal da minha construção. Quem que é o objeto principal da construção? A parede. Por isso que ela está mais grossa, tá? Na sequência, eu tenho uma linha tracejada intermediária, média. Tá? Por que essa linha está em espessura média? Porque ela tem uma importância, uma relevância, tá? Abaixo da linha mais grossa que é de parede, porém, ela tem uma importância no nível de hierarquia que vai me mostrar o seguinte, olha, ela representa um elemento estruturado, tá? Nesse caso, é um elemento estruturado telhado, tá? Ela está tracejada porque, assim, eu sei que ela existe, mas eu não estou enxergando, tá? Então, toda a linha tracejada no desenho significa, eu sei que ela existe, mas eu não estou enxergando, tá? E, na sequência, tem algumas linhas que são mais finas, né? Que estão mostrando quem? A delimitação da minha janela e a minha janela. Assim como está mostrando quem? A delimitação da porta e a minha porta. São linhas mais finas. Tá? Por quê? Elas têm uma importância, porém uma importância secundária, ou, nesse caso, né? Uma importância secundária em relação às paredes. Tá? E aí, no conjunto da obra, a gente consegue, aos poucos, enxergar cada uma delas. Ok? Entender a questão da hierarquia das linhas no desenho? Sim. Acho que a professora Roseli já deve ter comentado com vocês lá no passado. Né? Mas eu gosto de estar reforçando isso. Só que no CAD, quando a gente desenha no CAD, seja o AutoCAD, QCAD, GNACAD, Raio QCAD, tá? É muito difícil da gente trabalhar, a gente desenhar com as espessuras de linha. Por quê? A princípio, na tela do computador, tá? Eu vou trabalhar sempre com a mesma espessura. Sempre. O que vai diferenciar uma coisa da outra na questão das espessuras quando eu estou trabalhando no computador? Né? São as cores. Então, eu começo a trabalhar da seguinte forma. Tudo que for na cor azul vai ser uma linha fina. Tudo que for na cor laranja vai ser na linha intermediária. Tudo que for na cor de burro quando foge, vai ser a linha mais grossa. Tá? Essa associação sou eu, desenhista, que faço. Tá? Isso significa o seguinte, que nesse desenho aqui que está na tela, que estou mostrando para vocês como exemplo, tá? Tudo que está em amarelo equivale a uma lapiseira 03. O que está em vermelho equivale à lapiseira 05. O que está em branco equivale a uma lapiseira 03 também. Mas peraí, aí você já falou que está em amarelo equivale a 03. Não tem problema nenhum. Eu posso ter mais de uma cor fazendo equivalência da espessura de linha. O que eu não posso ter, tá, é uma espessura de linha, tipo, falar que o amarelo equivale ao 0,5 e ao 0,3. Não, o amarelo vai ser ou o 0,3 ou o 0,5. Tá? Então, a
cor ela tem que ser equivalente a uma determinada espessura e ponto final. Ok? Isso daí a gente tem que estar muito bem frisado na cabeça. Então, nesse exemplo aqui que eu citei para vocês, a gente tem essa diferença. Ah, e o roxinho? Ah, o roxinho pode ser uma 0,5 também, sem problema nenhum. Tá? Ou pode ser uma 0,9, de repente. Tá? Isso vai depender o quê? Da importância que eu quero dar na informação que está representada no meu desenho. Certo, gente? Bom, falei da questão das linhas e qual linha se equivale a qual espessura de... perdão, qual espessura de linha se equivale a cor aí, no caso. Tá? Por que disso? Porque quando a gente vai imprimir um desenho no CAD, a gente não imprime ele colorido. Tá? Sempre que a gente for imprimir um desenho feito no CAD, tá? De preferência, a gente imprime ele preto e branco. Tá? Por quê? Facilita a leitura na obra, esse é o primeiro ponto. Porém, o ponto principal se chama custo. Tá? Eu não sei dizer para vocês hoje quanto que está custando a impressão de uma folha A1, né? Acho que a professora Roseli já falou para vocês de formato de papel. Já sim. Falou? Falou. Legal. Então, a gente já falou, professor. Então, o formato A1 é o formato que a gente mais utiliza na construção civil. Tá? Então, numa obra, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar a obra de uma residência, que nem essa que a gente está desenhando aí. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Tá? Nessa obra, brincando, a gente tem uma média de umas 30 pranchas. O que são as pranchas? São folhas A1, ou folhas A0, A3, A2, tá? Eu estou pensando agora no formato A1. Tá? Eu vou ter uma média de 30 folhas A1 para entregar na obra, só para representar essa nossa casinha que a gente está desenhando aí. Estou tá? Pensando na obra completa, tá? Desde locação de obra até o acabamento. Tá? Então, para cada etapa da obra, eu preciso apresentar um projeto. Tá? Brincando, uma obra extremamente simples, e a gente vai ter 30 pranchas, aproximadamente 30 pranchas de cada, representando todos os assuntos para a minha obra. Tá? E essas pranchas têm que estar na obra. Elas não podem estar no computador, elas têm que estar impressa. Porque o peão, lá na obra, na hora que ele vai sentar um azulejo, ou vai sentar um tijolo, ou colocar uma esquadria, ele precisa do papel. Se ele usar o computador para fazer isso, adivinha o que vai acontecer com o computador? Primeiro que em obra não se carrega computador, tá? No máximo, tá? A gente carrega a informação ou no tablet ou no nosso smartphone, tá? Mas o peão de obra, ele está mexendo com cal, com cimento, com cola, com tinta. Então, ele não vai manusear esses equipamentos. No momento que ele for manusear esses equipamentos, ele pode danificar os equipamentos. Mas se tiver num papel, ele consegue manusear numa boa. Porque se danificar o papel, a gente manda imprimir outro e substituir aquele. Tá? Em obra é assim que funciona, tá, gente? Então, é tudo no papel que a gente entrega na obra. Então, imagina quantas cópias dentro dessas 30 pranchas que a gente tem que gerar para ir levar para uma obra. Isso custa, tá? E vamos lá. Pensando em valores, eu não tenho certeza. Faz tempo que eu não mando imprimir nada fora. Mas uma prancha A1, vou chutar valores, tá, gente? Suponhamos que esteja em torno de R$ 15 a prancha impressa, tá? Eu pego, gero ela no CAD, mando numa copiadora e peço para imprimir. Eles vão me cobrar R$ 15 para imprimir essa prancha.
Se eu tiver que imprimir 30, olha o custo que vai ter só de impressão de desenho. 30 vezes 15, R$ 450 só. Oi? Era 450. Só de impressão. Só que não é uma vez só que eu vou imprimir esses projetos. Tem projetos que eu vou imprimir 2, 3 vezes. Tem projetos que eu vou imprimir 10 vezes a mesma folha. Tá? Então, podem ter certeza que vocês vão gastar numa obra simples, hein, gente? Eu não estou falando uma obra de um prédio de 20 andares. Estou falando uma obra simples. 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Tá? Vocês vão gastar em torno de R$ 1.000 a R$ 2.000 só de impressão. Isso por baixo. Detalhe, o valor que eu passei para vocês, tá? Lembrando que eu estou falando de valores aproximados, né? Porque eu estou por fora de quanto que está a cobrança de plotagem por aí, tá? Estou chutando valores. Se eu estiver imprimindo tudo em preto e branco. Agora, se eu for imprimir isso colorido, o valor do colorido é muito maior do que do preto e branco. Quando eu pago R$ 15 uma folha A1 preto e branco, na colorida eu vou pagar 20 ou 22. O que vai acontecer? Eu vou pegar, vamos jogar R$ 20. Vou multiplicar por 30. Em vez de pagar R$ 450 total dos projetos, eu vou pagar 600. Viram a diferença? Quando é uma prancha só, você não sente nem muita diferença. Mas quando você está falando num universo maior, a diferença é gritante, é brutal e pesa no bolso. Pesou no nosso bolso, está pesando também na obra. Porque isso tudo a gente gera um custo indireto na obra. Tá? Parece economia burra, mas não é. Tá? Fora que o coloridinho é bonitinho nos olhos, né? Principalmente a gente que é mais da área de arte, de arquitetura e design, a gente gosta de fazer tudo colorido. Só que para obra, as coisas muito coloridas atrapalham. Por isso que a gente trabalha com a questão das linhas, nesse caso aí. Tá, pessoal? Por que eu precisei fazer esse preâmbulo com vocês aí? Para vocês entenderem, primeiro, aonde que a gente determina a espessura de linha e por que eu tenho que evitar imprimir colorido para a obra. Tá? Bom, como é que a gente então determina essas cores dentro do CAD? Como é que a gente hierarquiza isso? Tá? Eu posso hierarquizar isso dentro do CAD da seguinte forma. Hoje eu tô falando errado pra caramba, tá? Então, não se espantem. Tá? Da seguinte forma que eu posso hierarquizar. Posso hierarquizar por serviços, por materiais, por serviços e materiais, tá? No caso aqui, tudo bem que o exemplo é um pouquinho infeliz. O exemplo aqui é um mapa, tá? Esse mapa aqui, vocês em EPT, vocês vão trabalhar com esse mapa. Podem ficar tranquilos, vocês vão trabalhar com esse mapa, tá? Que é o mapa cartográfico da cidade de São Paulo. É um pedaço só, né? A cidade inteira são um pedaço, tá? Diga de passagem, isso daqui é um pedaço da Zona Leste, tá? Aonde que ele me informa o seguinte. Essa linha aqui, ela representa a projeção de uma casa, de uma edificação. Tá? E ela está em vermelho, sem problema nenhum. Esta outra linha aqui, ela já está representando a calçada da minha rua. Quer dizer, ela está mostrando a hierarquia urbana nesse trecho desse bairro. Tá? Então, é por quem? É por serviço? Não. É por material? Não. Mas sim por componentes urbanísticos. Tá? Vamos pensar agora isso? Nosso desenho aqui, vou dar uma diminuída aqui no nosso desenho. Tá? Eu posso pensar em hierarquizar o meu desenho por material, falando aonde que é a parede, aonde que é porta, aonde que é janela, tá? Ou por serviço, tá?
Como assim para o serviço na questão de obras? Eu posso pôr lá arquitetura, parte de estrutura e a parte de hidráulica. Eu posso dividir também pelas etapas da obra, tá? O meu desenho, tá? Nesse momento, a gente vai trabalhar com hierarquias. Peraí, gente, calma. É que você começa a falar muito, começa a doer a região da cirurgia, então tem que dar uma segurada aí. Vamos lá. No nosso caso, a gente vai separar por material, tá, gente? Fica mais fácil para a gente trabalhar neste momento. Tudo bem? Já dei a dica para vocês. Quantos materiais nós vamos trabalhar inicialmente? Para as paredes. Paredes. Que mais? Porta, janela. Porta, janela, exatamente. Depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com outros materiais, mas esses três são os primeiros que nós vamos trabalhar aí, tá? Mas para eu determinar as etapas, os materiais e as cores, né, que nem a gente tem nesse mapinha aqui, eu tenho que trabalhar com uma coisa que nesses softwares, todos os softwares que trabalham desenho e ilustração, eles trabalham com uma coisa chamada camadas ou layers, tá? Como assim? Vou clicar aqui na calçada. Eu vou observar que aqui em cima ele está me dizendo que a cor vermelha pertence à camada ou o layer sistema aviário. Aqui está trabalhando no AutoCAD, tá, gente? Para vocês entenderem, tá? Bom, então eu já sei que essa daqui que está selecionada, que eu cliquei em cima, é o sistema aviário, está na cor vermelha. Vou cancelar, tá? E vou clicar agora em cima dessa parte aqui. O que significa isso? Aí vem aqui em cima, opa, mudou de novo. Também continua na cor vermelha, porque eu leio a camada vermelha, porque as espessuras são as mesmas na hora de imprimir, tá? E ele está mostrando que a projeção do beiral, ou melhor, projeção da cobertura da casa. Vou cancelar novamente. E vou vir aqui para esse branco. Temos um branco aqui. Cliquei no branco. Lá em cima, mudou a cor da camada. E essa camada agora se chama muros e muro de arrimo. Tá? Isso significa que eu posso criar essas camadas e eu posso nomear elas do jeito que eu quiser. E da mesma forma eu posso determinar qual é a cor que cada uma delas vai ter. Que é o que a gente vai fazer no nosso desenho. Ok? O ideal é que a gente faça isso conforme a gente vai desenhando. Tá? Mas eu sei, então por que você não explicou isso da gente começar a desenhar? Tá? Faço isso de propósito? Primeiro, nos cursos de CAD por aí, o pessoal só vai explicar a questão das camadas e dos layers na metade do curso. Eu gosto de explicar no início dos exercícios. Tá? Mas para isso a gente tem que ter desenhado alguma coisa e vocês já terem que ter sentido um pouquinho o gostinho do desenho. Por isso que eu não falei logo de cara, logo no início. E dessa embromada aí com vocês. Embromada? Não, foi besteira. Tô falando que a cabeça não tá funcionando. Eu tô dando esse pulo aí com vocês. Não tô embromando, eu tô pulando. Né? Lembrando, se vocês forem fazer curso de CAD, seja ele online ou presencial em algum outro local, a questão das layers e das camadas, eles vão ensinar da metade para o final do curso. Eu já ensino logo no início. Vocês trabalham um pouquinho, faz um pouquinho, depois a gente trabalha com ele. Por quê? Porque aqui eu vou ensinar vocês a criar, vou doutrinar vocês, tá? Doutrinar no bom sentido, tá, gente?
treinar vocês a sempre desenhar já com o layer ou com a camada correta no momento que for precisar trabalhar. E quando eu fizer uma parte do desenho na camada errada, conseguir ajustar passando para a camada correta. Certo? É isso que eu vou trabalhar com vocês aí. Então, vou abrir lá o meu QCAD. Tá? No QCAD, aqui do lado, do lado direito, já tem uma janela que está escrito listas de camadas. Tá? Eu já vou avisando, gente, é o cachorro do vizinho que tá latindo. Não é o meu, não, porque eu não tenho cachorro. Tá? Nessa janela aqui, onde está escrito lista de camadas, é aqui que a gente vai criar as nossas camadas. Tá? Ou popularmente conhecido por layers. Ok? De que forma que a gente vai criar? Eu vou clicar no sinal de mais, significa acrescentar, e aparece essa janela. Então, eu vou criar minha primeira camada, que é as paredes. Digito paredes. Tá? Na sequência, eu vou informar qual vai ser a cor dessa camada. Quando eu vejo aqui, eu vou descobrir que tem muita cor. Eu vou assim, não, só tem esse... Ai, desculpa, pessoal. Só tem esse tiquinho de nada de cor. Se eu clicar aqui em outras, só tem aquele tiquinho de cor. Eu posso criar quantas cores eu quiser, tá? Na verdade, a gente acaba trabalhando com 256 cores, tá? Que são a quantidade de cores que existe na gama de cores de luz, tá? E de tela de computador, que é 256 cores, tá? Então, vem aqui, eu, Ada, vou trabalhar com cor verde. Por quê? Existe uma regra para dizer a cor verde equivale à espessura a 0,5, a 0,6, a 0,7, a 0,9, né? A cor vermelha equivale a 0,3, né? Existe uma norma que regulamenta isso? Não, não existe. Tá? As normas elas são bem claras dizendo para a gente o seguinte, que eu tenho que saber compatibilizar a cor com a espessura de linha. Tá? E quando vocês forem trabalhar em algum escritório de engenharia, de arquitetura, vocês vão ver que cada escritório tem a sua padronização, tá? Com relação à cor e espessura de linha. Aí vocês começam a trabalhar no escritório e tem essa padronização. Aí vocês mudam de escritório, aí vocês vão ver que a padronização é totalmente diferente, né? Ou é muito parecida, tá? Isso daí é uma coisa muito pessoal, tá? Como, no meu caso, as paredes, eu quero dar um grau de importância, eu vou dizer que elas vão ser desenhadas na espessura 0,5. 0,5 que vai equivaler à lapiseira 0,5. Tá? Por isso. E dou OK. Pronto. Aí vai assim, então, você criou o layer, você criou a camada, mas o seu desenho continua branco. Por que o desenho continua branco? Porque o meu desenho ele foi feito todo ele no layer ou na camada original do software, que é a camada 0. Até que vocês viram que eu cliquei no sinal de mais, apareceu aqui um 0 automaticamente. Tá? Esse 0, ele é padrão de todos os CADs. Tá? Ele serve como um elemento coringa para fazer algumas substituições. Tá? Substituições essas que vocês vão entender lá na frente. Agora não adianta nem explicar para vocês, vocês não vão entender. Tá? Então, lá na frente eu explico em que momento que a gente mexe nesse 0. Tá? Fora o início de desenho, eu não mexo em nenhuma propriedade do 0. Tá? Para alterar todas essas linhas que eu tenho aqui, todas essas linhas que estão aqui, elas são sim paredes. Como é que a gente faz? Eu clico, seguro o mouse e arrasto. Selecionei tudo. Venho aqui e dou
2 cliques. Pelo menos era assim que acontecia. É isso mesmo. Tá? Pronto. Eu cliquei num ponto, segurei, arrastei, criou o quê? Um retângulo. Selecionou todas as linhas. Vim aqui em cima de paredes e dei 2 cliques. Depois eu dou um clique fora. Todas elas agora estão em verde. Tá? Isso significa que elas estão agora na propriedade, no layer ou na camada correta dentro do KiCad. Deixa eu salvar. Dúvida até aqui? Não. Isso é no KiCad, tá, gente? E no AutoCAD? No AutoCAD é muito parecido. Vamos abrir o nosso desenho. Tá aqui o nosso desenho no AutoCAD. Tá? Eu vou criar o que a gente chama dos layers. São as nossas camadas. Como é que a gente cria? Eu não tenho aquela janelinha que fica aqui do lado. Mas eu tenho aqui, ó, na barra Home, né? Na ficha. Aqui a gente vai mais utilizar a Home, tá, gente? Aqui no meio dela, eu tenho justamente uma subdivisão escrita Layers. Tá? Então, justamente nessa subdivisão Layers, eu vou clicar aqui em Layers Properties. Ele vai abrir uma janela, onde eu vou inserir os meus layers. Tá? Como vou inserir? Como é que eu vou pôr layer aqui, Josh? As duas, uma. Clico no último layer que está criado, opa, que é o 0, porque ele é o automático. Dou um Enter, automaticamente ele cria uma nova linha, criando um novo objeto para layer. Venho aqui em cima da palavra layer 1, apago e vou escrever paredes. Ocha, paredes. E dou um Enter para finalizar a parte da escrita. Tá? Na sequência, eu venho aqui para Colors, parte das cores. Clico em Colors. E aqui estão as 256 cores que o computador tem. Tá? Já vou avisando vocês. As cores mais usadas estão aqui embaixo. São essas aqui. Que vai do 1 até o 9. As cores dentro do CAD, elas não são dadas apenas pelo nome da cor especificamente. Elas são dadas também por números. Então, os nomes das cores é um número e uma cor. Um número e uma cor. Tá? Então, por exemplo, a cor número 5, tá? Ela representa a cor azul, a blue. Tá? A cor número 3 representa a cor verde. E assim por diante. Tá? O que eu vou precisar é trabalhar com a cor 3. E essas cores aqui em cima? Bom, é um verde esse também, só que esse verde é a cor 70. Esse outro verde é a cor 80. Então, as outras cores, elas não recebem o nome verde musgo, verde abacate, tá? Que nem a gente costuma falar. Elas não recebem esses nomes. Elas vão receber quem? Um nome por número, tá? E não pelos nomes que a gente conhece, justamente da paleta de cores Pantone ou da caixinha de lápis de cor. Tá? Então, eu vou utilizar a que é mais usada por aí, né? Que é essa régua aqui de baixo, que vai de 1 até 9. Eu vou usar a cor número 3, que é a cor verde. Tá? E dou OK. Já determinei aqui. Diferente do KiCad, eu só vou determinar essas duas coisas por enquanto. E a espessura da linha? A espessura da linha, quando eu determino aqui pelo layer, tá? Ele não vai ser a mesma espessura aqui no AutoCAD, tá? Ele não vai ser a mesma espessura de linha que eu vou utilizar na impressão. No KiCad é, no AutoCAD não é, tá? Então, como eu falei para vocês, existem algumas diferenças entre um software e o outro. Tá? Então,
Fiz isso, fecho a minha janela. Fechei. Tá, mas continua branco. Eu quero verde. A mesma coisa que eu fiz lá no QCAD, eu vou fazer aqui no AutoCAD. Eu vou clicar, só que nesse caso eu não preciso segurar o mouse, posso soltar, clico, movo o mouse e clico na outra extremidade. Selecionei tudo, tá? Selecionei tudo, eu vou aqui em cima onde está o 0, clico, olha, abaixou uma persiana. Nessa persiana vai me mostrar quais são as camadas que foram criadas. Então, aqui eu tenho a 0 e eu tenho a paredes. Clico em cima do paredes, clico, dou alguns ESCs, pronto, tá verdinho. Dúvida aí, pessoal? Com relação aos nossos amigos layers ou camadas? O 0 a gente não mexe. Oi? A camada 0, então, a gente nunca mexe. Nunca. Evita mexer nas propriedades dela. Tá, é como se ela fosse uma linha para toda a planta, então, uma coisa neutra, né? Exatamente. A gente vai utilizar ela como se fosse linha de base para construir. Construir tudo no 0, agora eu vou pôr nas camadas corretas. Tá bom. Alguém está usando o GNACAD? Eu tô. Aquele do celular? Uhum. Então, vamos explicar como que a gente faz isso no GNACAD agora. Deixa eu abrir aqui, porque eu, esperta, esqueci de abrir o Teams pelo celular, né? Primeiro, né? Aqui. Ai, como eu odeio esse negócio toda hora ficar pedindo senha. Eu tô tentando abrir aqui o Teams no celular, tá, gente? Calma, muita calma nesse momento. Pronto, abriu. Agora vamos abrir a aula. São turma A, né? Gente, cadê vocês aqui? Vocês são turma A, tá certo. Pronto, desativei o áudio do celular, porque senão vai dar uma microfonia lascada. Agora. Aqui. Vamos compartilhar. Compartilhar a tela. Agora vocês vão enxergar o meu celular aí, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês pelo GNACAD. Abrindo o GNACAD.
mais perto, tinha que ser no tablet, não aqui. Porque o desenho de vocês está no tablet, só que o tablet eu esqueci de pôr para carregar. Mas não tem problema não. A gente faz um exercício aqui rapidamente. Vou pegar esse mesmo. Eu vou pegar esse exercício que já está pronto no celular, que eu esqueci de pôr o tablet para carregar, porque o exercício de vocês está no tablet, tá? Perdão, gente. Mas com relação a explicar como é que faz para colocar no layer, independente se é o exercício de vocês ou não, dá para explicar do mesmo jeito pelo GeniaCAD, tá? A única coisa que eu vou precisar trazer essa informação para cá, porque eu não consigo ocultar o ícone do Teams que está aberto aqui, tá? Como eu não estou filmando o tablet, eu estou indo direto pelo celular, né? Acho que fica até um pouquinho mais fácil de vocês visualizarem aí. Né? Para mudar a camada, o layer aqui no GeniaCAD, o que a gente faz? Tá? Eu venho aqui nos 3 pontinhos aqui em cima. Tá? Vou clicar em Formate. Tá? Clico na opção Formate e clico na opção Layers. Tá? São layers. A gente pode perceber que o CAD, nesse desenho aqui, ele já tem 2 layers, tá? Que é o 0 e o Depth Points. Tá? Tanto o 0 quanto o Depth Points, no AutoCAD e no GeniaCAD, no QCAD, também tem o Depth Points. Tá? Eles aparecem quando a gente precisa trabalhar ou com Ashura ou com cota dentro do CAD. Tá? Então, o Depth Points também é um outro layer que a gente não mexe. Ele é próprio do AutoCAD, ele é próprio do GeniaCAD, ele é próprio do QCAD, tá? Não posso dizer para vocês, são tanto o 0 quanto o Depth Point são layers que os próprios CADs criam, tá? São layers de auxílio para a gente estar trabalhando, mas que a gente não mexe. Criou, deixou lá no CAD, fechou, vamos trabalhar com os nossos, tá? Para trabalhar com o nosso, no caso do GeniaCAD, eu clico no sinal de mais, que está perto da lupa, e vou dar um nome para esse layer. Né? Claro, não é parede, mas a gente vai pôr aqui como parede. Né? É um catavento. Vocês vão aprender a desenhar esse catavento, podem ficar tranquilos. Tá? E dou OK. Então, criei o layer parede. Tá? Só que esse layer parede, eu preciso saber se ele está na cor certa, se ele está na situação, tudo que a gente precisa, que nem foi feito no GeniaCAD no QCAD e no AutoCAD. Como é que eu vou configurar ele agora? Em frente da palavra parede, tem um cadeado, uma bolinha verde, e eu vou clicar nos 3 pontinhos. Tá? Nesses 3 pontinhos, o que eu vou informar? Tá? Eu vou fazer uma modificação nele. Tá? Vem aqui em Modify. Então, ele vem aqui nesse Modify e me mostra todas as informações que ele tem para trabalhar. Mas não era Modify, não. Falei besteira, gente, perdão. Vou nos 3 pontinhos. Vou clicar em Color. Perdão, é em Color, não é em Modify. Volta aqui. São as cores. Tá? Ele apresenta somente essas pouquíssimas cores que tem aqui. Mas se eu clicar em Browse, olha quanta cor que eu tenho. Quando eu clico em Browse, gente, olha a quantidade de cor que eu tenho. Tá? Ela é muito grande. Tá? Vou retroceder. Novamente, Color. Eu vou escolher a cor verde. O que acontece? Na frente da palavra parede, que tinha um triângulo preto, esse triângulo preto se tornou um retângulo verde. Isso significa o seguinte, que eu já configurei o meu layer, a minha camada parede para a cor verde. Tá? Preciso fazer mais alguma coisa aqui no GeniaCAD? Por enquanto, é só isso.
Ajustei isso, clico no X. Novamente, não aconteceu absolutamente nada. Por quê? Porque foi tudo desenhado no zero, tá? Propaganda não, né, gente? Então, eu tenho que ajustar isso agora para ficar do jeito que eu quero. Como é que eu faço para selecionar aqui? Posiciono. Lembrando, tem que estar escrito lá em cima, model, mais nada. Tá? Eu vou dar um clique ou meter o dedo, né? Num ponto qualquer da tela. E depois eu vou pôr no outra extremidade. Ele cria como se fosse um retângulo, informando, ó, desse ponto até esse ponto, tudo que tiver no retângulo envolvido nisso tem que estar selecionado. Tá? Fazer novamente. Tirando a seleção. A palavra model lá em cima. Eu vou posicionar o meu dedo num canto qualquer, que tem essa bolinha verde. Eu vou pegar, traçar uma linha diagonal até fora do desenho, a partir dessa bolinha verde. Traçar uma linha diagonal imaginária. Tracei a imaginária, eu vou meter o dedo agora na outra extremidade, ó. Eu tô com o dedo segurando na tela, tá, gente? O dedo ainda está na tela. Vocês viram que criou um retângulo que tem envolvendo o desenho inteiro. É isso que eu quero? É. Solto o dedo. Selecionei o desenho inteiro. Tá? Ah, legal. Vamos pôr ele em verde, né? Como é que eu vou pôr ele em verde? 3 pontinhos. Lá em cima a palavra propriedades, properties. Cliquei em properties. Deixa eu puxar isso daqui para cima agora. Aqui em propriedades, o primeiro item que está mostrando é color by layer. Sim, a cor que eu quero é a cor que foi determinada na minha camada ou no meu layer. Tá? Então, e o layer, qual que é? Ele está informando que o layer que eu estou trabalhando é o layer 0. Tá? Porém, não é o 0 que eu quero trabalhar. É outro. Então, eu clico em cima do 0. Aí, ele vai me mostrar quais são os layers que eu tenho criados. Tá? No nosso caso, aí que a gente criou foi o layer parede. Então, eu vou informar, eu quero trabalhar com parede. Vocês viram que automaticamente a palavra parede aparece lá no item layer, né? E o meu desenho, aí aqui eu já posso fechar o propriedades. Puxo você para baixo, tá? E o desenho, ele já está o quê? Todo verdinho aí, tá? Então, nós já temos o nosso catavento palmeirense. Se fosse no desenho de vocês, na plantinha, é o mesmo passo a passo, a mesma sequência. Tudo bem, gente? Dúvida? No AutoCAD, QCAD, GNACAD? Questão das layers? Das camadas? E não. A tarefa a gente vai entregar com cor ou sem cor? Essa daí, para vocês entregarem no dia 5, sem cor. Tá? Essa do dia 5 que vocês têm que entregar, vocês vão entregar sem cor. Já a segunda etapa, que vai ser mais pro dia 28, tá? Eu tô falando dia 28, mas nem sei que dia da semana cai dia 28, tá? Provavelmente próximo ao dia 28. Essa sim, vocês vão ter que entregar com cor. Mas essa de agora não. Vamos lá. Ainda falando das camadas. Ainda falando das camadas.
Eu sou muito ampla, muito bem. Esqueci de setar de novo para mudar a tela. Tá? Essas presepadas eu faço direto, tá, gente? Não se preocupem. Agora vocês estão vendo o QCAD, correto? Sim. Tá, beleza. É isso mesmo que vocês vão ter que ver por enquanto. O que a gente vai fazer aqui? Tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma janela. Aí depois vocês vão fazer as demais janelas. Tá? Eu vou mostrar como é que a gente faz uma janela aqui no QCAD, depois no AutoCAD. E eu vou ficar devendo o GNACAD por enquanto, mas provavelmente, talvez não dê tempo da gente fazer tudo da janela hoje, né? Mas semana que vem eu finalizo essa questão das janelas juntamente com as portas. Então, eu vou fazer melhor, falei besteira. Apaga, falei besteira. Antes das janelas, eu vou ensinar vocês a fazer o vão da porta, tá? Falando besteira aí já. Como assim? Essa representação que está aqui, essa representação aqui, é uma representação de porta. O que ela está informando para a gente? Ela está informando o seguinte, que a porta, ela abre para dentro da casa. Essa criança aqui, essa coisa aqui, é nada mais, nada menos que a folha da porta. Tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. É algo inédito que eu vou tentar fazer aqui com vocês, mas vamos ver se dá certo. Aí eu, esperta, fechei o... Abri. Eu vou tentar fazer uma arte com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Como eu falei para vocês, essa coisa aqui é a folha da porta, tá? E essa outra situação aqui, tá? É o giro ou a varredura da porta. O que significa isso? Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer a arte. Vamos lá, pessoal. O que eu estou querendo dizer para vocês? Quando eu falo folha de porta, é exatamente isso que vocês estão vendo aqui. Isso daqui, tá? É a folha da porta. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Peraí. Então, aqui é a folha da porta. Quando eu falo de varredura na porta, eu estou falando justamente disso daqui. Tá? É esse movimento de abrir e fechar a porta. Isso daqui, tá? É a varredura da porta. Certo? E essa é a bendita folha da porta. A porta, ela é constituída do quê? Tá? O conjunto porta. Na verdade, a porta é um conjunto, tá? Da folha e dos batentes. Tá? Quem que é o batente? É essa peça aqui. Ela tem justamente esse dente aqui, que é onde a folha da porta tem que se encaixar. Tá? Bom, o batente, ele tem a espessura, a largura da parede, ou ele é um pouco mais estreita que a parede, tá? Que nem o caso aqui. Eu ainda tem um pedaço de parede aqui sobrando, não tem problema nenhum. Tá? A espessura da parede, ou um pouco menor que a espessura da parede, tá? Tem esse dente aqui, esse pedaço aqui, tá? Mede aproximadamente 1 centímetro, e esse outro aqui mede exatamente aqui, a largura
da espessura da porta. Tá? E por final, a gente tem essa peça aqui, que é a guarnição. Ela vai fazer o arremate entre a folha da porta, batente e a minha parede. Tá? Isso daqui a gente chama, esse conjunto todo a gente chama de porta. Tá? Então, a porta ela não é somente, posso dizer para vocês, um único objeto. Tá? Ele é um conjunto de objetos. Tudo bem? Aí vocês entenderam o que vem a ser uma porta? Tudo bem. Por que eu preciso dar essa explicação para vocês? Para vocês entenderem o que a gente vai estar desenhando. Tá? Aí você fala assim, nossa, mas é uma coisa tão óbvia. Para alguns é óbvio, mas para outros não tanto. Tá? Então, por esse motivo que eu estou dando esse repasse aí para vocês. Voltando para o nosso desenho aqui. Então, nós vamos desenhar a folha da porta e a varredura. Por que eu tenho que desenhar essa varredura? Justamente para não ter o perigo de colocar uma mobília, qualquer tipo de móvel, justamente nesta área aqui. Porque essa área, ela pertence ao conjunto porta, tá? É a área de abertura e fechamento da porta, tá? Lembrando, esse tipo de porta é porta convencional, tá? A porta que a gente chama de porta de varredura ou porta de giro. A porta de correr é uma outra situação aí. Aí quando a gente for ver uma porta de correr, a gente explica isso direitinho, tá? Vamos lá. Então, mas para essa porta existir, ela tem que ter um vão, tá? E esse vão, tá, gente, é nada mais ou menos que o quê? Um espaço na minha parede, é um buraco da parede. Se eu não tivesse buraco, não tem porquê de ter uma porta. A função da porta é justamente o quê? Tampar esse buraco na parede, tá? Então, nós vamos desenhar exatamente esses buracos nos nossos desenhos. Primeiro, nós vamos desenhar somente os buracos, tá, gente? Pode depois desenhar o restante aí. Isso significa que eu tenho que determinar isso daqui. Esse retângulo aqui. O meu buraco é nada mais ou menos que um retângulo. Mal desenhado, mas é. Tá? Retângulo que mede quanto? A informação de cota, informação de medida, neste caso, tá? Ela está sendo dada aqui, ó. Bem junto com a minha folha da porta. Que ele está me informando que essa porta, ela mede 80 por 2,10. 0,80 metros por 2,10 metros. O que significa isso? A maioria, comercialmente falando, tá? A maioria das folhas de porta, medem entre 70 a 90 centímetros de largura e 2,10 metros de altura, tá? Então, é muito comum a gente trabalhar com altura de porta de 2,10 e largura de porta, tá? Até um pouco tempo atrás, se trabalhava com a folha de porta de 70. Né?
Hoje não se trabalha mais com a folha de porta de 70, a não ser em casos de lavabo. Tá? Nas demais áreas, a gente trabalha com a folha de porta de 80. Tá? E entrada e saída. De residências, a gente trabalha com 90. Tá? Ah, mas esse desenho tá... Bom, esse desenho tá diferente porque ele é um desenho antigo. Desenho de 3, 4 anos atrás, mas a gente pode dizer que ele é um antigo. Tá? Hoje, por conta da norma 15.575 e da norma 90.50, você vai falar, Jesus amado, essa mulher é louca. Não. A norma 15.575 é a norma de desempenho na construção. É a norma que vai nos dar todas as regras que a gente precisa para o curso inteiro, em várias áreas, na hidráulica, na elétrica, na estrutura, no desenho, tá? Muita informação está baseada na norma 15.575, que é a norma de desempenho nas construções, tá? Não se preocupem que no semestre que vem em EPT, a gente vai trabalhar muito com essa norma aí, tá? Com a 15.575. Tá? Não se preocupem. E a 90.50 é a de mobilidade e acessibilidade. Tá? É ela que trabalha a questão de como que eu consigo fazer um ambiente seja acessível para todas as pessoas, que eu consiga circular nesse ambiente, andar por ele, permear por ele, sem problema nenhum. Independente se eu tenho ou não algum tipo de deficiência física ou mental, né? Que a gente chamaria, no caso, de deficiência intelectual, tá? Que é a 90.50 que rege isso. Então, essas duas normas, elas trabalham sempre juntas. Tá? E justamente por conta do Código de Obras de São Paulo utilizar essas duas normas frequentemente, a gente acaba adotando para portas internas 80 centímetros de largura, né? Que a gente chama de vão luz. O que é o vão luz? É justamente a folha da porta. Tá? Em outras palavras, se a minha folha da porta, esse troço aqui, tem 80 centímetros, obrigatoriamente a distância de um batente para o outro tem que ter 80 centímetros. Aqui eu não estou desenhando batente, tá? Porque eu não estou criando essa riqueza de detalhes, mas poderia desenhar um batente também. Tá? Então, a norma diz que portas internas, tá? Eu acabo utilizando 80 centímetros de largura, né? Que seria o vão luz, que é justamente o vão entre o batente e o outro, tá? E portas externas, como muitas vezes a gente trabalha com mobiliário grande e tudo mais, a gente acaba trabalhando com uma porta com 10 centímetros a mais, que é de 90 centímetros. Tá? Podem trabalhar, pode ser que algum de vocês trabalhe com algum arquiteto, engenheiro das antigas. E às vezes fala, não, trabalha com 70 centímetros, para que esse gasto todo, não sei o que, é que ele ainda não se adequou às normas novas. Tá? Então, sabendo disso, nós vamos trabalhar o quê? Com a largura de 80 centímetros. Aí eu vou pôr todas as portas com 80 centímetros, tá, gente? Porém, antes de eu começar a desenhar a porta, eu posso verificar que existe uma coisinha aqui. Uma coisa aqui. Que é um pedaço de parede. Alguém já teve o prazer de ter contato com esse pedaço dessa parede? Entre a porta, entre o vão o buraco da porta e a parede? Aqui em casa tem, professora. Que bom, ainda bem, ufa! Exatamente, é a vulga boneca. Tá? Se vocês prestarem atenção na porta da casa de vocês, do ambiente que vocês estão,
do quarto, da sala, cozinha, do banheiro, onde vocês estiverem nesse momento. Olhem para a porta de vocês. Vocês vão reparar que junto à dobradiça, tá? Exatamente aqui neste ponto, fica a dobradiça da nossa porta, tá? Junto à dobradiça, tem um pedacinho de nada de parede. Tá? Pedacinho de nada da parede, que na obra o pessoal chama de boneca, tá? Ah, vê aí se a boneca tá de 10, se a boneca é de 15, se a boneca é de 8, né? Tem um nome técnico, que não é boneca, tá? O nome técnico é espaleta. Nome feio, né? Mas esse é o nome da criança, tá? Espaleta, tá? É o nome da boneca. Tá? Claro, em obra é boneca. Tá? Eu não vou chegar e falar pro peão de obra e falar assim, escuta, quanto que mede a espaleta? Ele vai olhar pra tua cara e falar assim, oi? Esse cara é nojento, esse cara é fresco. Tá? É a primeira reação que o peão na obra vai ter. Tá? Sendo que, na verdade, você está perguntando para ele quanto que tem a boneca. Tá? Então, eu gosto de passar para vocês tanto o linguajar técnico quanto o linguajar popular. Tá? Por quê? Para vocês conseguirem não parecer snob na obra. Quanto mais popularzão você falar na obra, o pessoal vai te abraçar do mesmo jeito. Certo, gente? Então, não precisam ter medo, né? E outra, se eu falar para vocês que a maioria, grande maioria dos nossos amigos engenheiros não sabem que essa paredinha se chama espaleta. A grande maioria não sabe. É muito engraçado isso. É raro você escutar um engenheiro, um arquiteto falar que a boneca se chama espaleta. Eu, de terça e quinta, faço um curso de pós-graduação. Na semana passada, a professora estava falando de projetos de habitação de interesse social, conjunto popular. E ela mostrou um monte de desenho, de plantas, das várias tipologias de habitação que existe. E do nada, ela falou assim, então, a gente tem que pensar também na espessura da espaleta que vai deixar para não sei o que. Teve gente na turma que perguntou, professora, o que é espaleta? A gente começa a dar risada, né? Falei assim, tudo bem, no curso não tem somente engenheiros e arquitetos, também tem advogados, contadores, tem jornalista, tem um outro universo de pessoas. Mas a pessoa que perguntou era um engenheiro. Falei, gente do céu, eu não acredito que um engenheiro formado pela Politécnica não sabia o que era uma espaleta. Mas isso acontece. Tá, pessoal? Mas se chamar de boneca também não está errado, tá? O que vale é você saberem o seguinte, que tem um nome popular e tem um nome técnico, tá? De quanto vocês acham que é a nossa boneca? Vou colocar o desenho, fica mais fácil, né? Normalmente é de 10. Normalmente de 10. Pode ser mais, pode ser menos? Eu acho que depende, mas normalmente é 10. 8, 10, 12, 15. Geralmente a gente adota 10. Por que 10? Primeiro, é um número fácil para trabalhar na obra, junto com a peãozada. Começa por aí. Segundo, na hora que se tiver que ter quebra de tijolo, fica mais fácil também para quebrar o tijolo, porque eu trabalho tijolo de meia, que já dá os 10 aí. Perfeito? E terceiro item extremamente importante. Justamente nessa ponta da minha porta, eu tenho a nossa querida maçaneta. Certo, pessoal? Aqui eu tenho a maçaneta. Então, quando a folha da porta estiver totalmente aberta, tá? Ela não pode estar a 90 graus, que nem está aqui no desenho. O ideal é que ela esteja a 95 graus ou 100 graus. Nessa inclinação aqui.
Porém, em projeto, a gente representa a 90 graus, tá? Mas, na realidade, ela tem que abrir um pouco mais que 90 graus, tá? O ideal é ela abrir um pouco mais que 90 graus. Por que disso? Porque eu vou ter certeza que esse vão final vai medir 80. Tá? Uma folha de porta abrindo nesse ângulo aqui eu não consigo ter 80, não. Aqui eu vou ter 78. E o ideal é ter os 90. Tá? Perdão, os 80, que no caso que ela foi feita. Tá? Então, a maçaneta, a nossa amiga maçaneta, que fica justamente nessa extremidade aqui, tá? Ela tem que ficar de tal forma que ela não bata na parede e a folha se mantenha, se caso do modelo da maçaneta, bater na parede com a folha da parte aberta, eu tenho que garantir que ela, no mínimo, fique a 90 graus. Entenderam aí o porquê que tem que ter em torno de 10? Pode ser 5 centímetros também, tá? Mínimo 5 e no máximo, quanto vocês quiserem. Essa porta que eu mostrei para vocês é da cozinha daqui de casa, tá? A boneca tem meio metro. Só meio metro de boneca. Não muito mais do que isso. Nos outros ambientes, não. Nos outros ambientes, ela tem em torno de 10 centímetros, tá? Muitas vezes a gente deixa em torno de 5 centímetros de parede e mais 5 centímetros do batente, dependendo do modelo do batente. Tá? Tem situações que eu não deixo parede e já deixo 5 centímetros do batente. Tá? 5 centímetros no mínimo. Por quê? Porque eu tenho que pensar na situação maçaneta, tá? As maçanetas mais simples, os modelos mais simples, elas têm em torno de 2,5 centímetros a 5 centímetros de comprimento, então cabe dentro disso, tá? Menos que 5 centímetros de boneca, não recomendo, tá, pessoal? Então, já sabemos que quando eu não sei exatamente qual maçaneta vai ser utilizada, mas a gente acaba adotando 10 centímetros de boneca. Porque facilita em obra também, tá? Então, quanto mais arredondado o número for, mais eu estou facilitando na obra, na execução. Tá? Então, eu já sei que essa porta ela tem 80 de vão por 10 de boneca. Fiz todo esse volteio aí para a gente aprender a fazer o buraco da nossa porta. Tá? Eu vou pegar aqui e vou dar uma boa ampliada no ambiente. Então, primeira informação, volta aqui para o desenho. Esta linha aqui, eu sei que ela está distante desta daqui 10 centímetros. E o que elas têm em comum, além dessa medida de 10 centímetros? São paralelas? Exatamente. Da mesma forma como esta outra aqui também é paralela. Então, as 3 linhas são paralelas entre si. Porém, duas terminam antes da outra tá? Elas não são paralelas no mesmo comprimento, mas elas têm uma informação de paralelismo aí forte, tá? Sabendo-se disso, então eu vou trabalhar aqui com qual ferramenta? A de paralela, né? Paralela com distância. Forma a primeira distância, 0,10. Aí informo que é para cá. Informei. Agora eu tenho que mudar a distância, né? Que é 80.
80 a partir dessa daqui para cá. Pronto. Legal, fiz. Só que elas são dentro da parede, elas não ficam fora da parede. Agora eu vou aprender uma nova ferramenta, tá? Eu vou vir aqui em modificação, ferramentas de modificação. E vou selecionar essa ferramenta aqui, tá? Que é a ferramenta de aparar. Ela é simplesmente aparar. Que chama aparar RM. Clico nela. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa ponta. Não, fiz besteira. Clico nele. Ferramenta de aparar. Aparar. Clico nessa. Depois, ó. Primeiro eu vou informar até onde que eu quero esticar a minha linha. Tá? Que foi essa linha de cima. Cliquei nela. Clico nessa. E na sequência clico nessa. Pronto. Já esticou tudo que eu queria. Cancelo. E vou chamar depois qual ferramenta? Romper o segmento. Por que eu tenho que chamar o romper o segmento? Porque se eu chamar o aparar, aquele aparar os dois, ele vai comer. Deixa eu chamar o aparar os dois para vocês verem que vai. Aqui. Se eu chamar o aparar os dois, ele vai pegar essa linha com essa. Ele vai fazer isso daqui, ó. E não era isso que a gente queria fazer, né? Então, dá um Ctrl Z para voltar, né? Então, se eu chamar agora romper o segmento, eu vou informar que isso que sobrou para fora da parede eu não quero. E esse tanto de parede que está no intervalo que eu acabei de colocar, também eu não quero. Pronto. Continua ainda no layer verde? Continua ainda na camada verde? Sim, nós vamos manter por enquanto para todos os vãos no verde. Por quê? Porque eu estou cortando parede, eu estou rompendo segmentos da parede. Dúvida até aqui, gente? Eu tenho uma dúvida. Pois não. É sobre a escala. A escala do projeto, ela tem como ser alterada depois de pronto o projeto no AutoCAD? Vamos lá. A pergunta é boa e pertinente. Vamos lá. Vocês estão trabalhando de ver escala em desenho, certo? Por isso que veio essa pergunta, porque até agora vocês só viram lá com a professora Roseli, né? Em CAD, a última coisa que eu vou pensar é na escala. É a última coisa. Diferente de quando você faz desenho na mão, a primeira coisa que você pensa é em qual escala que eu vou fazer o meu desenho para que ele caiba no papel. Ok? Esse é o raciocínio. No CAD, eu tenho que raciocinar o inverso. Tá? Eu vou fazer todo o meu desenho como se fosse na escala real, na escala 1 para 1. 1 metro vai medir 1 metro, 1 centímetro vai medir 1 centímetro, e assim por diante. Então, a gente trabalha tudo na escala real, 1 para 1. E quando eu for imprimir o desenho para entregar na obra ou para o cliente, aí sim eu vou pegar esse desenho e vou ajustar na escala que eu quero trabalhar. Tá? Foi o Luiz que perguntou isso, né, Luiz? Sim, eu mesmo. Então, assim, enquanto no desenho de prancheta é uma das primeiras coisas que eu tenho que raciocinar, no CAD é a última coisa que eu tenho que raciocinar. Tá? Com relação à escala, muda a ordem da informação. Tá? Mas no final deste semestre, no semestre passado, deu tempo, tá? Deu tempo de explicar a escala tudo direitinho. Mas no final deste semestre, a gente vai ter uma aula que eu só vou explicar como é que a gente pega o nosso desenho que está no CAD, né? E coloca na escala para poder imprimir. Imprimir na impressorinha de casa de vocês mesmo. Na HPzinha, na Epson de casa, no formato A4. Tá?
Mas aí vai ser no final deste semestre. Não dá para ser agora. Por sinal, é um troço chato e confunde a cabeça. Tudo bem? Então, tudo que a gente está desenhando aqui, vocês viram que desde o início do semestre, em momento nenhum eu falei de escala. Por quê? A gente está desenhando tudo na escala natural, na escala 1 para 1. Tá? Então, quando eu falo 80 centímetros, realmente é 80 centímetros. Eu não estou convertendo nada na escala 1 para 50, 1 para 20, 1 para 30, 1 para 40, 1 para 1000. Tá? Estou trabalhando sempre na 1 para 1. Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Pode perguntar aí, gente, sem problema. Com relação a fazer essa abertura pelo QCAD, dúvida? Vamos fazer ela agora no AutoCAD, que a gente ainda tem 5 minutos de aula, a gente vai fazer agora no AutoCAD. No AutoCAD, como é que a gente vai fazer? É o mesmo raciocínio. Vou chamar o comando offset, que é o comando de paralela. Vou digitar 0.1 ou 0.10, né? Vou reformar a boneca primeiro, meus 10 centímetros, né? Cancelo o comando, chamo ele novamente, informo a medida 0.8, dou Enter, clico e informo para que lado que eu quero. Fiz isso, agora eu vou o quê? Esticar essas duas linhas aí. Do mesmo jeito que eu estiquei lá no QCAD, eu vou esticar aqui no AutoCAD também. De que forma? Eu tenho a ferramenta Trim, que é aquela de cortar pedacinho. Lembram-se dela? Junto com a ferramenta Trim, eu tenho uma outra ferramenta que está escondida, que é a ferramenta Extend, que é a ferramenta de esticar. Tá? Vou clicar na ferramenta Extend e vou clicar aonde? Direto no trecho que eu quero esticar. Ai, perdão, fiz besteira. Aqui eu tinha que esquecer. Volta a fita. Tá? Chamo o comando Extend. Eu vou clicar no local, ó, eu quero informar, eu quero esticar essa linha até aqui. Igualzinho que a gente fez lá no QCAD. Que eu cliquei informando, ó, é até aqui que eu quero esticar essa linha. Dou um Enter. E agora eu vou clicar no trecho que eu quero esticar. Pronto, agora sim. Cancelo. Chamo a ferramenta Trim, volta aqui. Chamo a ferramenta Trim, que é da tesourinha. Dou um Enter. E vou clicar o que eu quero apagar, que está fora da parede, e o que está no meu vão. Cancelo. E tá feito. Vocês viram? É a mesma coisa. Digamos assim, são praticamente as mesmas ferramentas, o mesmo raciocínio e a mesma lógica. E a mesma forma de trabalhar. Tá? Quando eu falei para vocês que algumas ferramentas são muito iguais, eu não estava mentindo aí para vocês. No GNACAD eu explico para vocês na semana que vem, porque eu já trago a plantinha desenhada certinho, porque senão eu vou ter que desenhar aqui rapidamente e não vai dar tempo, porque a aula já está acabando. Tá? Alguma dúvida do que foi falado até agora, gente? Conseguiram acompanhar o raciocínio, tanto dos layers quanto da abertura de porta? Então, quem quiser já ir adiantando o expediente, tá? Já pode trabalhar todo o desenho. Lembrando que para me entregar não precisa... eu quero ele em branco sem os vãos, tá? Nesse primeiro momento. No segundo momento, aí sim, vocês vão entregar todo verdinho e com todos os vãos. Deixa eu reduzir aqui. Tá? Então,
Para quem quiser já adiantar, já pode fazer o quê? Todos os vãos de portas. Qual que é a boneca de todos eles? 10 centímetros. Pode fazer todos eles. Esse daqui, podem considerar uma porta de 90, tá? Aqui, vocês podem considerar uma porta de... de 90, aqui, tá? Que nem essa porta que tem aqui na frente de 90, que vocês podem botar uma de 90 também, sem problema nenhum, tá? E as demais, tudo de 80, e essa daqui do banheiro pode ser de 70, sem problema nenhum também. Tá? Então, para quem quiser adiantar, já pode criar a camada de pó, ó, para quem quiser adiantar, pode criar a camada de parede, de porta e janela. Já pode pegar todas as paredes e mandar para a camada parede, tá? E já pode criar todos os vãos que a gente tem aí das portas, tá certo? Que aí nas semanas que vem a gente dá continuidade aí nesse desenho aí. Dúvidas? Tranquilinho aí, gente? Então, a gente encerra por hoje aqui nesse ponto, tá? Quero ver se amanhã eu já publico no YouTube. Aí, desculpa, gente, por ter demorado para publicar as últimas aulas, tá? Mas com esse negócio de fazer cirurgia e tudo mais, eu acabei me atrapalhando, tá? Mas esse daqui de hoje, já amanhã, eu já vou publicar no YouTube aí para vocês, sem problema nenhum. Ok? Se ninguém tiver dúvida, se ninguém tiver nenhuma dúvida, alguma pergunta para fazer, acho que hoje a gente encerra. Agradeço a vossa atenção, tá? E a vossa paciência também por esses dias aí que eu fiquei devendo aí para vocês, mas não foi tempo perdido, não, porque deu tempo de vocês pegarem, refazer exercícios, irem assimilando e treinando. Quer dizer, eu quero acreditar nisso. Tá certo, pessoal? Tá certo, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Ok, professora. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.